Bom sábado, Igreja do Senhor. Nós estamos juntos, mais uma vez, para adorar ao Senhor. Juntos aqui, coletivamente. Depois de uma semana na presença do Senhor, nós nos encontramos agora, todo mundo, para cantar das maravilhas do Senhor, para dizer como Ele é grande, para dizer como Ele é poderoso. Nós adoramos a um Deus vivo, amém, igreja? Nosso Deus não está morto, Ele está vivo. E Ele está aqui nessa manhã, amém? Quero pedir a você para se colocar em pé. Nós vamos adorar a Deus. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, a Tua igreja se encontra aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para dizer como o Senhor é grande. Tuas maravilhas são visíveis aos nossos olhos, e por isso nosso coração se alegra nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, aceita o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. A igreja de Deus cantando: diante dele nos rendemos, é tudo por ele. A ele é glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória, hey, irá romper a escuridão. Diante dele, diante dele nos rendemos, é tudo, tudo por ele. Oh, oh, oh. A ele a glória, e para sempre é tudo, tudo por ele. Oh, 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 tudo por ti, Senhor. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida. Ergue as tuas mãos e canta: a ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida. Aumenta a tua voz: a ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. Oh, oh, oh. A ele a glória, e para sempre é tudo
glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Aleluia, aleluia. Atos 4, versículo 29 a 31, diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a intrepidez, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O questionamento que vem em mente quando eu leio essa passagem, e que convido a vocês também a fazerem, é quando que a Igreja da Nova Semente vai tremer? E a reflexão que eu quero trazer é porque a oração normalmente ela é vinculada a desejos, anseios, dúvidas, mas a Bíblia já é clara que Deus já resolveu isso pra gente. Mas ela também é clara que a gente deve pedir com muita sabedoria e com insistência para a gente ser preenchido pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ele nos faça aceitar a graça de Jesus, não modelando com as nossas necessidades, mas para a gente viver uma transformação através da renovação da nossa mente. E esse é o convite que eu faço para vocês, que vocês permaneçam em oração, né, nesse momento, durante o louvor, durante o culto, durante a semana e durante o resto desse ano, para que a gente possa estar preenchido do Espírito Santo e assim falar da palavra de Deus com intrepidez. Eu convido a igreja a se ajoelhar agora, para a gente poder orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor deu o Teu Filho, para que a gente pudesse ter acesso ao Espírito Santo, quando nós pudéssemos pedir e Ele é entregue. E que a gente possa entender, Deus, o que é viver fluindo no Espírito Santo. Onde o Senhor mandar, a gente vai. Onde o Senhor mostrar que a gente tem que ir, o Teu Espírito vai nos guiar. E essa é uma vida em que o indivíduo vive em Espírito Santo, e esse é o pedido que a gente faz para a Igreja da Nova Semente. Deus, através de uma oração em união, e que a gente possa fluir no Espírito Santo e pregar a palavra de Deus com coragem e intrepidez. Eu te peço que o Senhor possa acalmar nossos corações e que o Espírito Santo possa tocar os corações de cada um aqui durante o louvor, durante a palavra, durante a semana e durante o restante desse ano. É tudo isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, ele traz uma informação singular. É o momento em que o rei Davi, ele diz para o povo que a missão de construção do templo não será dele, mas será do filho dele, Salomão. E então, naquele momento, Davi diz que tudo aquilo que ele tinha adquirido como riqueza, já que essa missão não seria mais incumbência dele, ele resolve ofertar todos os recursos que ele tinha
adquirido ao longo de sua vida, para que o templo pudesse então ser construído. E o interessante é que naquele momento Davi conclama todo o povo para que pudesse ofertar ao Senhor também. E se você ler depois com calma, você perceberá que nos versículos 6 e no versículo 9 também, a Bíblia nos diz que o povo voluntária e alegremente ofertou ao Senhor. E quando Davi vê todas as famílias, os líderes, os guerreiros, todos ofertando, Davi então passa a exultar e louvar o nome de Deus. Mas há um verso que eu gosto bastante, e está aqui no versículo 14, diz o seguinte: mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos te dar coisa alguma? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas porque de ti recebemos primeiro. Nesse momento eu e você também teremos essa oportunidade de ofertar ao Senhor. Os diáconos aqui passarão com as salvas, recolhendo os dízimos, as ofertas. Se você quiser, você também pode ofertar pela chave Pix, que nós estamos projetando aqui, ou acessando pelo QR Code que temos aí nas nossas cadeiras. E você que nos acompanha por intermédio do nosso canal no YouTube, você está vendo um QR Code aí, você pode ofertar e dizimar também por intermédio desse QR Code. O e-mail, que é a nossa chave Pix, também é o e-mail pelo qual você deve enviar as informações concernentes àquilo que você enviou, se dízimo ou oferta. Que Deus continue nos abençoando. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto mais submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, só a ti tudo entregarei.
Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei, tudo entregarei. Ó Deus eterno, como acabamos de expressar nessa canção, e seguindo o conselho bíblico que está no Salmo 51:17, a Tua palavra diz que diante de tudo aquilo que podemos Te entregar como oferta, a maior de todas elas é a entrega do nosso coração contrito e quebrantado diante do Teu altar, pois a Tua palavra diz que a tal oferta o Senhor não rejeitará. Bom Deus e Pai, abençoa-nos, que essas ofertas sejam meios para que o Seu Evangelho seja pregado e em breve o Senhor volte. Fica conosco mais uma vez, pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu convido você a se colocar em pé para adorar ao Senhor. Deus, nessa manhã nós estamos mais uma vez abrindo a nossa boca para Te adorar, para Te louvar. Tu és um Deus poderoso, santo, e a Tua igreja nessa manhã se reúne com esta consciência da Tua santidade, do Teu poder, da Tua grandeza. Nós Te louvamos e nos alegramos na Tua presença agora, em nome do Senhor Jesus. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandona, dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar.
estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos. Só Deus é força eterna da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandona, dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar. A igreja de Deus cantando, Ele é. O que você procura? Você tem sede? Ele é a água da vida. Você procura justiça? O acerto para as causas da sua vida? Ele é o supremo juiz. Você procura defesa? Ele é o nosso advogado. Você procura amor? Esse é o nome dele. O que você procura? Seja lá o que for que você esteja procurando, deixa eu te falar uma coisa com toda a certeza do mundo. Tudo o que você procura, tudo o que você almeja, tudo o que você anseia, você só vai encontrar numa pessoa. Jesus. Jesus. E eu risco a dizer o seguinte: você não precisa de nada disso, você só precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. E quer saber a boa notícia da manhã? Ele está aqui. Ele está aqui. Está ouvindo você cantar agora. E Ele vai falar com você nessa manhã através de sua palavra. Você crê? No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede.
o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Nele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar, o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. O pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Diga o nome dele, Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, e o que Cristo oferece, Ele é. Aleluia. O que Cristo oferece, Ele é. Aleluia. Como é bom estar na presença Tua, Senhor. Tu és o Deus soberano, Criador da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu governa todas as coisas, Senhor. E nessa manhã nós declaramos que o Senhor governa o nosso coração também. Chega de viver a desobediência, Senhor. Nós queremos viver debaixo da Tua lei, debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu querer, debaixo da Tua vontade, Senhor. Ouve a oração da Tua igreja nessa manhã, Senhor. Ouve a adoração da Tua igreja nessa manhã, Senhor. Contempla o nosso coração, Pai. Nos envia o Teu Espírito, para que possa traduzir nossas palavras e chegue até o Teu trono como louvor puro, suave, agradável aos Teus ouvidos. Ouve a Tua igreja, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis promessas terei em ti. Aleluia. Meu Jesus, meu Jesus, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis promessas, aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis promessas, incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis promessas, incomparáveis promessas, incomparáveis, incomparáveis promessas terei em ti. Aleluia, aleluia. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis promessas
terei, incomparáveis promessas eu terei, incomparáveis promessas terei em ti. Você pode orar comigo? Deus querido, as tuas promessas são maravilhosas. Nós conseguimos crer, nós temos fé. E é por essa razão que nos reunimos em comunidade para te adorar e para te agradecer. Como tu és bom, Senhor. Nós temos muitas razões para agradecer. E hoje, por conta da data que estamos vivendo, nós queremos comemorar com todo o coração a morte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Louvamos o teu nome, Pai. Vamos abrir a tua palavra, vamos aprender, vamos refletir, e por isso nós já estamos contando com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, bom dia. Que alegria ter você aqui com a gente. Louvado seja Deus, porque você veio congregar aqui conosco hoje. Essa é a Nova Semente. Nosso propósito é vivenciarmos uma experiência real com Deus, uma experiência transformadora. Me permita cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela internet. Que prazer ter você com a gente todos os dias. Louvado seja Deus pela tua vida e que este seja um momento muito especial para você também. Nós estamos numa série, a nossa série, nós estamos conversando sobre a paixão de Cristo. E durante todos os temas que viemos conversando, fomos tratando sobre personagens, pessoas que entraram em contato com Jesus nos últimos momentos da vida de Jesus. Hoje, nesse fim de semana, eu gostaria de conversar com vocês sobre o personagem central, o próprio Jesus. Por isso, o título da nossa reflexão é A Cruz e o Crucificado. Para nós conversarmos sobre essa temática, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com vocês que está em 1 Coríntios capítulo 1. E nesse texto de 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo argumenta conosco nas seguintes palavras. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Bem, Paulo escreveu essa carta para os irmãos que viviam na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma grande cidade do mundo antigo. No tempo do primeiro século, essa era uma cidade de referência. Morar em Corinto era o sonho de muitas pessoas. Era uma cidade grande, cosmopolita, um dos mais importantes centros comerciais e de diversão daquele tempo. Muitas festas,
espetáculos, jogos esportivos, poesia, música eram feitos naquela cidade. E, portanto, era muito comum que a cidade, de tempos em tempos, ficasse bem cheia de turistas. Era o que tinha de mais desenvolvido culturalmente naquela época. Eu sei que por essa descrição você já se identificou, porque nós moramos numa cidade que é bastante assim. É uma cidade muito agregadora, traz muita variedade. Ainda mais pelo fato de que Corinto era uma cidade portuária. Então você imagina que o comércio era extremamente aquecido em Corinto. Era uma cidade portuária. Era uma cidade que tinha um pluralismo religioso bastante grande. E pelo fato de ser uma cidade, de ter muita gente diferente, também atraía muita gente com índoles bastante duvidosas. Uma das características da cidade de Corinto era que ela era conhecida como uma cidade de prostituição. Havia muita. A propósito, um dos jargões da época, viver uma vida coríntia, significava viver uma vida profana, depravada. Era um jargão usado na época. Lá tinha uma igreja. O apóstolo Paulo foi quem plantara essa igreja, lá no meio da cidade de Corinto. E ele fez um ministério muito próspero naquela cidade. A igreja não era gigantesca, tinha pouco menos de 100 membros. Acontece que depois que Paulo sai daquela região, a igreja começa a ter alguns problemas internos. Tem um teólogo brasileiro chamado Augusto Nicodemos, que argumenta um pouquinho sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele diz que Paulo estava no seu último ano de ministério na cidade de Éfeso, quando recebeu informações de que a igreja de Corinto não estava indo muito bem. As informações eram muitas e poucas delas eram boas. Paulo soube que havia divisões na igreja, que estava dividida em 4 grupos. Grupos que se formaram em torno de personalidades, de pessoas que tinham tido uma participação no passado recente da igreja, como o próprio Paulo e Apolo. Havia até um grupo que talvez fosse o mais perigoso deles, que era o grupo de Cristo, entre aspas. Eles diziam que não eram seguidores de homem algum, e sim de Cristo. E era como se dissessem: não queremos estar debaixo da orientação e da instrução e autoridade de qualquer homem, porque recebemos tudo diretamente de Cristo. Alguns estudiosos têm identificado esse grupo como o grupo dos espirituais, que falavam em línguas e se gloriavam por terem experiências extraordinárias, que não aceitavam a autoridade de Paulo na igreja e outras coisas mais. Qual era o problema? O problema era uma igreja dividida. Era uma igreja em ruptura. Havia muita contenda. Todos buscavam ser os donos da razão. E por isso, Paulo entende que ao escrever uma carta à igreja de Corinto, ele precisava começar pelo ponto central. O ponto focal da fé, a cruz de Cristo. A cruz e o crucificado eram e é ainda a mensagem mais importante do Evangelho. A carta de Paulo é para orientar uma igreja ferida, dividida, e que buscava encontrar novamente as bases da sua própria fé. Por essa razão, nós falaremos sobre isso nessa Páscoa. Sobre a cruz, porque ela é o maior remédio para corações partidos em todas as eras e para todas as comunidades que existem ao redor do mundo. Hoje nós falaremos da cruz como a nossa única razão de glória. Falaremos da cruz como sendo aquela que une todos que fazem parte da família de Deus. E nós vamos ver isso a partir da perspectiva do texto de Paulo em 1 aos Coríntios. Eu dividi em 2 partes a reflexão. Na primeira parte, nós vamos perceber e nos atentar um pouquinho sobre o que significa a mensagem da cruz para o mundo, para aqueles que estão desconectados de Deus. E depois vamos conversar sobre o que a cruz significa para aqueles que querem viver uma vida de relacionamento profundo com Deus.
A mensagem da cruz, de acordo com Paulo, é loucura para o mundo que se perde. Ele mesmo disse que Cristo o havia enviado para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anulasse a cruz de Cristo. Certamente, ele deixa claro, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. É certo isso, é loucura. A característica essencial da sabedoria do mundo é que ela pode esvaziar a palavra da cruz. E é interessante Paulo usar o conceito ou o termo sabedoria nesse caso, porque nós estamos falando do mundo grego, e no mundo, altamente influenciado pela filosofia grega. E a própria palavra filosofia significa amigo da sabedoria, da sofia. E por isso quando Paulo fala que a sabedoria do mundo, ele está se referindo a todas as filosofias presentes em seu tempo. Aquelas que haviam trazido para o mundo uma perspectiva que por vezes era muito diferente da perspectiva da palavra de Deus, da palavra da cruz. O intelectualismo, queridos, acadêmico, popular, sempre tende a contaminar a igreja cristã de maneira muito sutil. Pode se tornar um inimigo rasteiro que golpeia o coração da mensagem que a Bíblia apresenta. O ponto é que a sabedoria do mundo brotava por vezes da rebeldia contra Deus. E contra Deus buscava satisfazer o próprio orgulho humano. E é por isso que havia uma ruptura entre a mensagem da cruz e a sabedoria do mundo. A tal sabedoria do mundo andava solta nas ruas de seu tempo. E Corinto, por ser uma cidade helenista, era bastante influenciada por essa visão. No Império Romano, a crucificação era a morte para os piores escravos e bandidos na sociedade. Os salvadores normalmente eram deuses, reis, benfeitores ricos e realizadores de milagres. Por isso, dizer que na cruz nós encontramos glória era completamente incoerente. A sociedade havia sido edificada em torno do poder e da posição social. O poder concentrava-se no ser humano, e esse ser humano, ele se sentia muito superior aos outros e buscava demonstrar isso em todas as oportunidades que tinha. Por isso, associar o poder a um homem crucificado era o cúmulo da desonra e da fraqueza. Mas é exatamente isso que Paulo faz. A cruz é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Bem, como nós vimos, Paulo deixa claro que a cruz era uma loucura. Em primeiro lugar, ela era uma loucura para os judeus. Os judeus, eles esperavam um Messias milagroso, miraculoso. Eles queriam ver milagres. Nos evangelhos, os judeus estão sempre pedindo milagres de Jesus. Jesus nunca fez milagres para satisfazer e agradar a ninguém. Eles esperavam um Messias que praticava milagres, mas Jesus não fazia milagres para agradá-los. Quando havia pedido de milagre para poderem crer em Jesus e confirmarem que ele era de fato o Messias, é aí que Jesus não fazia. Ele sempre fazia milagres para aqueles que tinham outros propósitos. Vejam, os judeus esperavam Jesus, que era um Messias vencedor social, um rei político, um revolucionário social que os libertaria da opressão do Império Romano, que faria uma reforma agrária. Eles esperavam Jesus, que seria a pessoa que estabeleceria uma revolução político-social e reformaria a sociedade, trazendo justiça social para a sociedade. Era isso que eles esperavam de Jesus. Como que o Messias faria isso? Replicando os mesmos milagres que Deus fizera no Antigo Testamento. É por isso que os judeus aguardavam tanto os milagres de Jesus. Eles não estavam prontos e nem preparados para a natureza da missão de Jesus neste mundo. O próprio Jesus tentara dizer várias vezes que a natureza da sua missão era encontrada não nos milagres do Antigo Testamento,
mas sim nas palavras de Isaías 53, de um servo sofredor que doava sua vida para libertar as pessoas não do jugo romano, mas sim do jugo do pecado. Ele tentou dizer isso de todas as formas, mas seus ouvidos estavam tapados. Não era isso que eles esperavam. Os judeus não esperavam uma crucificação, eles não esperavam isso. Eles não viam na cruz nenhum tipo de poder para trazer liberdade, eles não viam na cruz um instrumento de salvação, muito menos eles viam na cruz uma resposta de graça dada por Deus ao ser humano. A cruz era um sinal de fraqueza. Eles aguardavam um Messias vencedor, lembre-se disso. E Jesus veio como Messias sofredor. Eles pensavam no Messias como alguém credenciado por manifestações públicas extraordinárias de poder e majestade. Mas Jesus veio como Messias crucificado. E isso, na mente de um judeu, era uma contradição. Não é possível que esse seja o Messias. Ele não vai fazer nenhuma reforma social, então ele não pode ser o Messias. Se a cruz era uma loucura para os judeus, a cruz também era uma loucura para os helenistas, para os gregos. Era uma loucura. Os gregos estavam intoxicados de palavras bonitas. Eles não se preocupavam tanto se o que era dito era verdade ou não, mas eles se preocupavam na forma que as coisas eram ditas. Você se recorda do tempo que você estudou filosofia na escola, que os gregos eles gostavam muito da ideia da eloquência, da perspicácia do argumento, do raciocínio, acima de todas as coisas. Para os gregos, então, a cruz era uma tolice, porque eles enfatizavam a filosofia, a sabedoria. Amantes de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles viam a cruz como um símbolo de brutalidade e barbárie. Jamais um símbolo de salvação. Eles não conseguiam olhar para a cruz do ponto de vista de Deus, eles não conseguiam. Eles preferiam especular sobre o caminho de Deus através do raciocínio e do debate. Era assim que eles preferiam, usando o seu intelecto. Eles criavam Deus à sua própria imagem. Julgavam impossível conceber um Deus em termos pessoais. Lembre-se que na filosofia grega, a primeira característica em relação à divindade era a apatheia, ou seja, um Deus apático, que não se relaciona em tempo e espaço, que não tem emoções, que não sente como os seres humanos sentem. Um Deus impassível. E aí você vem me dizer que Deus se fez carne e osso, habitou entre nós, amou o ser humano profundamente, e por ter uma paixão tão profunda pelo ser humano, morreu no lugar dele. Isso simplesmente não faz sentido. Isso é loucura. Uma contradição total. Bem, antes fosse nós termos loucuras só no passado, né? Porque o século XXI tem suas próprias loucuras. O século XXI também vê a cruz como sendo uma loucura. Hoje, um dos pensamentos mais predominantes é que a cruz é violenta e obsoleta, da mesma forma. Ela não consegue comunicar na mentalidade de alguns de forma eficiente os conceitos de salvação para uma audiência pós-moderna. Ela não consegue. É um padrão de violência legitimado nos sacrifícios e na cruz. Alguns teólogos e pensadores, como Karl Barth, Rudolf Bultmann, René Girardi, são alguns dos que ensinam esses conceitos e que influenciaram profundamente a mentalidade da nossa sociedade em relação à cruz. Veja, outro dia eu estava num contexto e eu preguei, era Páscoa, ano passado, melhor dizendo. E uma das pessoas que me ouviu pregando, ele me procurou no final. E ele falou assim: por que vocês cristãos são tão apegados a essa carnificina? Qual é o problema de vocês? Esse tipo de mentalidade tem uma razão. Tem uma razão. Pensar na cruz a partir dessa perspectiva acontece por conta de uma má compreensão de 4 conceitos teológicos que a Bíblia nos apresenta.
a natureza de Deus, a justiça de Deus, pecado e, consequentemente, salvação. Se nós compreendermos equivocadamente esses conceitos, a cruz será para nós apenas uma manifestação de violência, apenas isso. Por isso, me permita refletir contigo. Em nosso tempo, a noção da natureza de Deus está distorcida. Há um conceito de que Deus do Antigo Testamento é um ser tirano, rejeitável, e o Deus do Novo Testamento é outro Deus, é um Deus amoroso e gracioso. E por isso rejeita-se em grande medida o Deus do Antigo Testamento. Além disso, Jesus, que seria a divindade do Novo Testamento, não é visto necessariamente como um Deus encarnado, e sim como um mestre moral. Um grande profeta. Jesus é apenas um exemplo, um modelo de alguém que foi batizado como humano e divino. Então, seres humanos podem seguir o seu exemplo, encontrando o divino dentro de nós mesmos. Nós seguimos o exemplo de Jesus e encontramos o divino dentro de nós mesmos. Jesus seria apenas um irmão mais velho, que estabelece um padrão para que os seus adeptos sigam seus passos. Jesus seria apenas uma imagem do que as pessoas podem ser e do que elas podem fazer. O foco da vida de Jesus, então, seria ser um bom exemplo para as pessoas. Apenas isso. Veja, Jesus também é um exemplo, mas não apenas um exemplo. Já que Jesus é apenas um exemplo moral, ele não pode ser legislador, muito menos juiz moral, porque ele é apenas um exemplo. Ele é apenas um exemplo. E isso distorce a perspectiva que a Bíblia apresenta sobre justiça. Então, nós pegamos os conceitos que a Bíblia apresenta de justiça e nós os distorcemos também. A Bíblia apresenta justiça em duas perspectivas: a justiça distributiva e justiça retributiva. E nós focamos nessa mentalidade apenas na justiça distributiva, que é quando Jesus distribui justiça, distribui graça, bênçãos. É quando ele promove a justiça entre as pessoas, restaura a harmonia e a equidade em todas as áreas da vida, e nós damos ênfase apenas nessa justiça de Deus. Só que não é apenas essa justiça que é apresentada na Bíblia. A Bíblia também fala de justiça retributiva, que é aquela que retribui o comportamento, que retribui as atitudes e as escolhas. A Bíblia também fala disso. Justiça retributiva, para alguns, é uma justiça condenatória. E já que Jesus é apenas um mestre moral, a sua natureza divina é minimizada. Então ela também, a justiça retributiva, não precisa ser tão abordada assim. Vejam, a justiça de Deus é vista apenas como um processo de transformação pessoal e social, que envolvem ações para eliminar a opressão e a desigualdade. Apenas isso. É apenas a restauração de relacionamentos e a promoção da igualdade. Lembre-se, desigualdade é fruto do pecado. É pecado? Sim. Mas pecado não é apenas isso. Na Bíblia, pecado é uma ruptura da relação com Deus, é uma ofensa a Deus. Vai para muito mais além do que as relações horizontais. Para essa mentalidade, o único pecado verdadeiro seria a falta de amor na perspectiva social. O pecado não é o que separa os seres humanos de Deus e suscita a ira e o desfavor, mas é uma vergonha autoimposta. Por essa razão, é preciso que as pessoas percebam que elas nunca foram separadas de Deus. Deus sempre te amou, independente de qualquer coisa, você nunca foi separado de Deus. E, portanto, é só um processo de autoaceitação. A salvação nada mais é do que um processo de autoaceitação. Não é necessário mudança, regeneração, é apenas aceitar-se a si mesmo e ficar em paz consigo mesmo. E, portanto, nessa perspectiva, a salvação não depende de Deus, depende do ser humano. Isso é legalismo. Isso é legalismo.
Se não somos inerentemente pecadores e separados de Deus por nosso pecado, a morte de Jesus se torna mais um exemplo de amor e perdão a seguir do que um sacrifício expiatório de reconciliação com Deus. Porque se ele morreu em nosso lugar, a justiça de Deus é retributiva. Mas, já que a justiça retributiva não deveria ser enfatizada, então a ênfase está apenas no fato de que a morte de Jesus é um símbolo de amor. E o sacrifício na cruz é horrível e talvez desnecessário. Por isso, a ideia de que Jesus morreu voluntariamente para nos mostrar o quão bom Deus não é pagamento por nada. Alguns, inclusive, sugerem que a cruz é o abuso infantil cósmico, onde Deus mata o seu próprio filho. Outros dizem que a cruz é só um exemplo da maldade do império, e não um evento vicário. É um exemplo do que acontece com aqueles que assumem o modelo e o comportamento de Jesus. Assim, os seres humanos podem se restaurar e se apenas seguirem o exemplo de Jesus. É mais sobre o que os seres humanos fazem do que sobre o que Deus faz. A salvação é alcançada através de um processo de moralização social. O ser humano precisa ser apenas uma boa pessoa, socialmente falando. O problema é muito simples. É que isso vai completamente contrário a tudo que a Bíblia ensina. Completamente contrário. Não porque não exista verdades, mas já dizia alguém que a mentira é uma parte da verdade que ficou louca. Pega uma parte da verdade e ela fica louca. Isso é mentira. Não é isso que a Bíblia ensina. E isso já está tão bem estabelecido dentro da fé cristã que se você digitar lá na sua rede social um personagem chamado Pelágio ou pelagianismo, você vai ver que tudo isso já estava lá desde muitos anos na igreja cristã. Sempre esteve. Esse não é um conceito novo. Acontece que Paulo nos diz que se de um lado a mensagem da cruz é loucura para um mundo que se perde, a mensagem da cruz é o poder e a sabedoria de Deus para aqueles que são salvos. Nós que somos salvos, Paulo diz, a cruz é poder, é sabedoria. Visto que a sabedoria de Deus é percebida na cruz, então todos que foram chamados, quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer sejam brasileiros, recebem sabedoria através da cruz. E aqui nós entramos nessa nova perspectiva e vamos percebendo como a cruz ela é um protesto contra as ideologias e a sabedoria humana. A cruz é um protesto. Não que a cruz seja incompatível com a filosofia, com o conhecimento, com o raciocínio. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A cruz é incompatível com as soluções filosoficamente dadas pelos seres humanos, as ideologias humanas, sejam elas de base humanista ou materialista. Essas nossas soluções não são compatíveis com a cruz. Quando colocamos o ser humano ou as riquezas no centro de tudo e esperamos que essas coisas resolvam nossos problemas, nós nos afastamos da cruz. Lembre-se. Toda vez que o ser humano é colocado como sendo mais do que ele é, Deus começa a ser colocado como sendo menos do que o que ele é. Sempre. Por essa razão, nós precisamos perceber o mesmo quadro agora na perspectiva da Bíblia. A natureza de Deus, a justiça de Deus, o pecado e a salvação. A Bíblia fala que Deus é santo, eterno e distinto do mal. O pecado, portanto, é uma ofensa a Ele. O pecado é uma ruptura na relação para com Deus. É uma rebelião contra Deus. Deus é um ser moral e por ser um ser moral, Ele criou um universo moral. Um universo que é regida por lei e a sua lei é devidamente manifesta na palavra, na Bíblia. O apóstolo João deixa claro que o Deus que aparece a nós, a pessoa da divindade que aparece a nós no Antigo Testamento é a própria pessoa de Cristo Jesus. Portanto, falar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento é uma incompreensão do Evangelho como manifestado no Evangelho de João.
Para o evangelista João, tanto o Deus que aparece no Sinai quanto aquele que está na manjedoura são o mesmo ser pessoal, a pessoa de Cristo Jesus. Por isso, o Jesus encarnado, antes de ser um mestre, antes de ser um exemplo, é Deus feito carne humana, com um propósito de morrer no lugar dos pecadores, para ser aquele que resgata a raça humana, antes de ser um exemplo. Por isso, quando nós vamos na Bíblia, ao livro de Daniel e Apocalipse, nós vemos o tempo todo Jesus sendo retratado como um juiz. E antes que você pense, não, mas eu prefiro os evangelhos, saiba que o livro do Apocalipse nada mais é do que o evangelho da segunda vinda de Cristo. Os 4 evangelhos são o evangelho da primeira vinda, mas o livro do Apocalipse é o evangelho da segunda vinda de Jesus. E veja, Deus nos ama profundamente, mas na Bíblia Deus nos responsabiliza moralmente. E se você acha que não é possível haver uma relação entre uma coisa e outra, pergunte a qualquer pai e qualquer mãe. É possível amar profundamente seus filhos e ao mesmo tempo responsabilizar moralmente? Sim, nós o fazemos todos os dias. Nós damos a nossa vida no lugar deles, mas também nós não passamos a mão em cima de desvios morais. É possível haver relação entre as duas coisas. É por isso que na Bíblia Deus é apresentado como um ser justo. Nós até podemos nos perguntar, se Deus é amor, como pode Ele não salvar? Mas eu te faço outra pergunta. Se Deus é justo, como Ele pode perdoar pecados? Imagine que você está dirigindo em alta velocidade, 250 por hora em qualquer rodovia aqui no estado, e um guarda de trânsito te para, fala, rapaz, você está a 250, não dá, amigo, é muito alta essa velocidade. E aí você fala assim, guarda, por favor, me perdoa. E o guarda diz assim, olha, porque hoje eu estou de bom humor, eu vou te perdoar. Ele pode fazer isso? Ele não pode. A lei não permite que ele faça isso. Ele não pode. Ele até pode pagar a multa por você, mas ele não pode te mandar para casa como se nada tivesse acontecido. Deus não pode ignorar o mal e o pecado, Ele não pode ignorar. Vai contra o seu caráter, vai contra a sua natureza. É por essa razão que Ele decide morrer em nosso lugar. Na Bíblia, pecado é algo seríssimo. É profundo, está arraigado na natureza humana. Pecado é uma ofensa contra Deus. Olha como a Bíblia apresenta o pecado. Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa saudável, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O pecado é algo que está impregnado. De acordo com Davi, desde que nós nascemos, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, na Bíblia, o pecado vem de dentro do coração dos seres humanos. Olha o que Jesus diz em Marcos 7. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, o furto, e a lista fica horrorosa. Se nós formos a Gálatas, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Quando seguem os desejos da carne, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, luxúria, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, e a lista fica horrorosa. Pecado não é coisa pequena perante Deus. Não tem como minimizá-lo e, portanto, só tem uma forma de salvar. Uma só. Substituição. Porque o pecado gera morte. E já que ele gera morte, só tem um jeito de resolver. É Deus morrendo no lugar do ser humano. É substituição. Por essa razão, a mensagem da cruz é extremamente forte. Mexe profundo com o nosso ser. Para as ideologias do nosso tempo, o ser humano nasce neutro e bom, mas para a Bíblia, o pecado já o corrompeu desde o nascimento e, portanto, é necessário que Jesus entre na jogada. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou quando o próprio Pedro fala, ele, Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Na cruz, Deus toma o nosso lugar. Jesus nunca pecou, nunca errou, então por isso ele mereceria a vida eterna. Nós pecamos, erramos e por isso mereceríamos a morte eterna. Mas todos aqueles que recorrem a Jesus, Jesus troca de lugar. E quando nós olhamos para a cruz, então, quem que nós estamos vendo lá? Quem que está na cruz? Eu. É meu lugar. Sou eu na pessoa do meu representante. Lá está quem está me representando, pagando o meu preço. Por isso a cruz é algo que é incompreensível para seres humanos, mas é a única sabedoria possível. Na cruz, Jesus nos salva. A cruz atesta, portanto, o real valor do ser humano. Os gregos se gloriavam no conhecimento, na filosofia, na força, no intelecto. Os romanos se gloriavam no poder, na disciplina, no direito, na organização. Os judeus se gloriavam na religião, nos méritos da raça, nas tradições religiosas da sua herança. Mas todos aqueles que servem a Jesus se gloriam na cruz. Como diz Paulo, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É o único lugar onde um ser humano pode encontrar seu verdadeiro valor. E aqui está o ponto. A cruz é um atestado de valor para o ser humano. E atinge dois tipos de gente. O primeiro tipo é aqueles que se acham mais do que de fato são. Conhece gente assim? Se acha muito mais do que o que de fato é. Se sente perfeito, não é pecador, errados estão todos ao meu redor, menos eu. Eu gosto das palavras de John Stott. De sorte que, longe de nos elogiar, a cruz mina a nossa justiça própria. Só podemos nos aproximar dela com a cabeça curvada e em espírito de contrição. E aí permaneceremos até que o Senhor Jesus nos conceda ao coração a sua palavra de perdão e aceitação. E nós, presos por seu amor, e transbordantes de ação de graças, saímos para o mundo a fim de viver as nossas vidas no serviço dele. A cruz nos devolve ao nosso tamanho real. Você não é mais do que o que você acha que é, porque você é pecador. E a cruz é um protesto contra a sabedoria humana, dizendo que você e eu não conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Por isso Deus precisou intervir na nossa história. Só que tem gente do outro lado também. Tem gente que se sente menos do que de fato é. Tem gente que acha que não merece nada, não vale nada, que Deus não a ama. E aí a cruz aparece para dizer assim, não. Pode até ser que você seja muito pecador, profundamente pecador, mas se você olhar para a cruz, você verá lá o preço do universo sendo pago por você. Você vale mais, muito mais do que você pensa. A cruz está lá erguida para recordar que você vale o sangue de Jesus. Você é perdoado. Você tem seus pecados pagos. É por isso que nós, ao procurarmos uma definição de amor, não vamos ao dicionário. Ao procurarmos uma definição de amor, nós olhamos para a cruz. Esse é o amor de Deus por nós.
um amor ousado, um amor poderoso, um amor transformador. Nunca, jamais, nós conseguiremos retribuir tamanho amor, porque é substituição. Então, qual é a atitude de alguém que foi amado dessa forma? Qual é a atitude de alguém que foi perdoado assim? A atitude é de gratidão, de louvor, de adoração. Você já foi perdoado de algo muito grave? Já foi perdoado? Você vive o resto da sua vida com a sensação de que você deve algo, mas você sabe que não dá para pagar. Então o que você faz? Você ama profundamente. Para o que você precisar, mesmo que não pague, pode contar comigo, eu estou pronto. Você ama profundamente. Enquanto nós vamos cantar a música agora, Ousado Amor, eu gostaria que você pensasse no amor de Jesus, que é eterno, perfeito e completo, que jamais falha, que jamais erra, que é suficiente para minha e para a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deus querido, teu amor nos impressiona ainda hoje, mesmo depois de ter passado pouco mais de 2000 anos, ainda ficamos impactados com o tamanho do teu amor. Pode até ser loucura para o mundo, Pai, mas todos nós temos hoje uma opinião bem firmada. Tua cruz é o teu poder para a nossa vida, poder de salvação. E é isso, Senhor, que nós louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe. Essa é a nova semente. Que você viva todo dia uma experiência real com Deus. Fique agora com a nossa banda. Deus abençoe a todos.